Patrícia, por que eu tenho que ficar avaliando todos esses parâmetros se quando eu jogo no software, ele vai fazer lá no teste, por exemplo, de Shapiro-Wilk, se meus dados são normais ou não, apresentam uma distribuição normal ou não? Porque essa seria uma decisão mecanizada. A decisão, tomar uma decisão mecanizada se os dados apresentam ou não uma distribuição normal, não é o tipo de decisão mais adequada. Então, a nossa decisão, se os nossos dados apresentam ou não uma distribuição normal, não deve ser baseada apenas em um teste de normalidade. Por isso, eu trouxe aqui para vocês, eu sempre trago, né, alguns parâmetros que podem nos ajudar nessa decisão se os nossos dados tendem ou não a uma distribuição normal. Então, é um conjunto de parâmetros que, a partir da interpretação desse conjunto de parâmetros, vai nos levar a tomar a decisão se esse conjunto de parâmetros mostram que os nossos dados tendem ou não a uma distribuição normal. E não vai ser uma decisão mecanizada, vai ser baseada na interpretação desse conjunto de parâmetros e não um parâmetro isolado. Tá? Então, vamos avaliar inicialmente o nosso primeiro parâmetro, o nosso parâmetro numérico. Então, eu vou copiar aqui os nossos dois grupos, vou lá no Prisma, vou pedir para ele criar uma tabela de colunas e vou inserir aqui os meus dados, vou dar um Ctrl V. Então, onde que a gente avalia esse primeiro parâmetro aqui no Prisma? A gente vem em análise, coluna estatística. Aqui em coluna estatística, ele traz essa janela com essa estatística descritiva. Então, é interessante a gente avaliar coeficiente de variação, valores de skewness e kurtosis. Eu vou dar um OK aqui, e ele vai soltar alguns desses parâmetros, né, que eu selecionei da estatística descritiva. Então, alguns dos parâmetros numéricos que a gente pode analisar se os nossos dados tendem ou não a uma distribuição normal, seria compararmos os valores de mediana, vou até colocar em outra cor aqui para destacar, com os valores de média. Então, se a gente comparar sempre dentro do mesmo grupo, tá, pessoal? O valor de mediana do primeiro grupo com o valor da média do primeiro grupo estão próximos? Ó, a mediana está 9,7, a média está 15,4. Estão próximos? Esses daqui não estão próximos, não. Aqui no segundo grupo, a mediana, 62,39. E a média, 65, né, arredondando. Esses daqui já estão mais próximos, né? Então, o primeiro parâmetro aqui, quando a gente compara valores de mediana com média, o primeiro grupo está apresentando alguns valores mais distantes e o primeiro grupo está apresentando valores próximos. Então, aqui esse primeiro grupo não tende tanto a uma distribuição normal. Esse primeiro grupo está ok, esse segundo grupo está ok, esse primeiro grupo está meio estranho. Mas não é o único parâmetro que vai falar se os nossos dados tendem ou não a distribuição normal, né? É o conjunto de parâmetros. Então, esse aqui foi dos parâmetros numéricos que a gente pode avaliar. Vamos avaliar outros parâmetros numéricos? Quais seriam outros parâmetros numéricos que a gente poderia avaliar? Coeficiente de variação. Nosso coeficiente de variação aqui do primeiro grupo está quase 94%, né? Coeficiente de variação do segundo grupo está 21,3%, arredondando. O coeficiente de variação vai mostrar para a gente quão homogêneo ou não são os nossos dados, como está a homogeneidade ou não dos nossos dados. Então, um coeficiente de variação até 30% remete a uma homogeneidade dos nossos dados. Um coeficiente de variação acima de 30% já denota aí uma alta dispersão dos nossos dados. Então, aqui o primeiro grupo, ele está apresentando uma dispersão altíssima, né? 94%, quase arredondando. E o segundo grupo está dentro aí desse range, né? Até 30%, está apresentando dados que apresentam uma maior homogeneidade. Então, o conjunto de dados referentes ao grupo A apresentam uma alta dispersão, uma alta heterogeneidade, enquanto no grupo B ele já está mais adequado. Então, coeficiente de variação, grupo A
tendendo a uma distribuição não normal, o grupo B já tende a uma distribuição mais normal, tá? Qual outro parâmetro numérico que a gente pode avaliar aqui? O valor de skewness. Skewness é a mesma coisa que assimetria, ou em alguns softwares, eu já vi também escrito como dispersão. No Excel, quando você vai digitar lá a formulazinha, né, ele não aparece como assimetria, ele aparece como dispersão. Então, aqui o skewness, o prisma, tô falando do prisma, ele traz para a gente um range, um intervalo que varia de +1 a -1. Dentro desse range, dentro desse intervalo de +1 a -1, os nossos dados tendem a uma distribuição normal. Acima de +1 ou abaixo de -1, os nossos dados tendem a apresentar uma assimetria, tá? Então, aqui o primeiro grupo ele já está acima de +1, né? Aqui nós temos uma assimetria positiva. E o segundo grupo aqui, ele está dentro do range. Então, mais uma vez, o grupo A está tendendo a apresentar uma assimetria, está tendendo a apresentar dados com uma distribuição não normal. O grupo B está ok, dados que tendem a uma distribuição normal, mas o grupo A, dados tendendo a uma assimetria, tendendo a uma distribuição não normal. Então, aqui, mais um parâmetro avaliado dentro dos parâmetros numéricos que a gente pode aí avaliar. Um outro parâmetro que a gente também pode avaliar dentro dos parâmetros numéricos seria o valor de kurtose. Kurtose eu já comentei com vocês, até 2014 ela estava relacionada com o pico da minha distribuição. A partir de 2014 saiu um paper, né, em que foram realizadas uma série de simulações computacionais, simulações de Monte Carlo, se eu não estou enganada, em que eles verificaram que a kurtose não estava tão relacionada assim com o pico da distribuição, e sim com a maior propensão ou não à presença de outliers. Então, se eu tivesse uma kurtose positiva, se eu tenho uma kurtose positiva, eu tenho uma maior propensão à presença de outliers. Se eu tenho uma kurtose negativa, eu tenho uma menor propensão à presença de outliers. E se eu tenho uma kurtose igual a 0, meus dados tendem a apresentar uma distribuição normal. Observem bem que eu falo uma maior propensão e uma menor propensão. Não é obrigatoriamente porque eu tenho uma kurtose positiva que haverá outliers na minha amostra. Se eu tenho uma kurtose positiva, e principalmente se eu tenho um valor de kurtose mais alto, eu tenho uma maior propensão à presença de outliers. Pode ser que eu encontre outliers na minha amostra, mas não é obrigatoriamente pelo fato da kurtose ser positiva que eu terei outliers na minha amostra, tá?